Boa tarde a todos. Meu nome é Eliette Costa. Em nome da Superintendência de Polícia Federal em Minas Gerais, Diretoria de Gestão de Pessoas e Superintendência da Polícia Federal do Espírito Santo, sejam todos bem-vindos. Prezados servidores, colaboradores e amigos dessa instituição de Polícia Federal, vamos conversar? A campanha do Setembro Amarelo está nos mais diversos espaços físicos e online, cujo objetivo é quebrarmos o tabu sobre o tema suicídio, que, por sua vez, é multicausal, ou seja, não tem uma causa única. Em outras campanhas de saúde coletiva primária, tem-se alcançado bastante êxitos. A exemplo disso são Outubro Rosa, Novembro Azul, onde as pessoas têm mudado o estilo de vida e buscado o tratamento precoce das patologias correspondentes. Por isso, a grande importância de falarmos de saúde mental, autocuidado e equilíbrio emocional nos espaços de trabalho, como prevenção ao suicídio. Vamos ter uma conversa leve e sintam-se à vontade para fazer perguntas no chat, que ao final tentaremos respondê-las. Nesta tarde estão conosco as convidadas, Wênia Santos, psicóloga da Polícia Federal, chefe do Serviço Biopsicossocial, docente da Academia de Polícia Federal, lotada na Divisão de Inspeção em Saúde, e também Gegliola Campos, assistente social da Polícia Federal, mestre em Segurança Pública com a dissertação Além da Camisa Preta, Percepções sobre Saúde, Hábitos de Vida e Organização do Trabalho dos Policiais Federais no Espírito Santo, lotada na Superintendência de Polícia Federal no Espírito Santo. Nessa conversa leve, falaremos o bem-estar emocional no trabalho da Polícia Federal, como romper estigmas e promover o autocuidado. Inicialmente, gostaria que cada uma das convidadas se apresentasse e falasse brevemente sobre a sua atuação na Polícia Federal. Vamos conversar com você, Wênia? Ok. Já estão me ouvindo, gente? Ok. Gente, é um prazer, primeiro, estar com vocês aqui, Eliette, né, que nossa enfermeira aí, que segura um rojão aí em Minas Gerais. Então, é um prazer para mim estar aqui e compartilhar a tela com a Gegliola, né, uma estudiosa aí na área da saúde mental no contexto da segurança pública. Né? Eu estou hoje, como a Eliette trouxe, como chefe do Serviço Biopsicossocial, tenho uma formação em psicologia, né? Tenho o prazer, adoro trabalhar dentro da polícia, porque na nossa área de saúde mental a gente sabe que é um nicho extremamente fértil, né, Eliette, aqui dentro do órgão. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma possibilidade de atuação muito grande. Então, atualmente, a gente, né, tem atuado desde intervenção em contexto de incidentes críticos, mas também ali em aspectos de prevenção, de promoção de saúde. Então, o nosso trabalho dentro da polícia, enquanto serviço biopsicossocial, ele é bem amplo. Né? Então, é nessa perspectiva que eu venho aqui conversar com vocês. Então, boa tarde a todas e a todos. Estão todos me ouvindo? Bem? Isso. Com grande satisfação que participo, né, desse bate-papo, organizado aí pela Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, em parceria com a Divisão de Saúde, né, Brasília. Sou muito grata sempre de estar junto dessas duas referências aí, colegas queridas, a Eliette, referência na enfermagem, que atua em Minas Gerais, o Wênia, que além da nossa chefe, também é uma referência na área da psicologia na Polícia Federal, todas duas sempre muito empenhadas em discutir, em buscar, em propor questões que possam melhorar a qualidade de vida no trabalho e a atenção à saúde dos nossos servidores, né? Eu, como assistente social da Polícia Federal, estou desde 2004, lotada na Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo. Assim como a enfermagem, a psicologia, o serviço social atua na dimensão de saúde na Polícia Federal, dando atenção aos servidores em situação de adoecimento, em situações de vulnerabilidade. Então, é com grande satisfação que a gente hoje vai aqui trazer uma reflexão sobre bem-estar no trabalho da Polícia Federal. Né? Muito obrigada, desde já, o convite de vocês, e que vai dar tudo certo. Gegliola, você se importa da gente começar com você, fazendo algumas perguntas? Não, sem problema. Ok.
Gegliola, numa sociedade hiperconectada e que valoriza a produtividade a qualquer custo, a atual situação social imposta pela pandemia fez com que houvesse mudança em 3 diferentes dimensões: trabalho, relacionamentos e saúde. Mas, afinal, o que significa ser produtivo hoje? Então, Eliette, falar em produtividade também perpassa por questões subjetivas, né? A gente vive um mundo do trabalho marcado por repercussões políticas e sociais que são típicas da reestruturação produtiva do mundo capitalista. E essa reestruturação, nos últimos anos, vem sendo marcada pela automação e pelos processos de informação, né? Isso estimula uma produtividade compulsória, porque o trabalho invade a vida pessoal, né? A todo momento, a gente está sendo instado a responder e-mail, a ver mensagens, a visualizar processos dos sistemas de trabalho, processos virtuais, né? Na Polícia Federal a gente tem aí o SEI. Então, essa nova dinâmica do trabalho, ela já estava posta antes da pandemia. A pandemia só veio escancarar essa questão, de modo que o trabalho invade nossos momentos de lazer, o trabalho invade nosso espaço familiar, principalmente, né, essa questão agora do home office. Então, falar em produtividade, a gente também tem que falar sobre essa esfera subjetiva, né? A que ponto o trabalho compromete também a nossa vida e que conceito de produtividade a gente tem. Outro dia eu estava assistindo uma palestra, que foi até ministrada pela uma assistente social do TRT, do Rio de Janeiro, e ela realçou sobre isso, que a gente tem que ter em mente a diferença entre produtividade e produtivismo, né? Que a produtividade é realizar a atividade com menor, fazer o máximo de trabalho possível com o menor custo, né? Ou com o menor tempo. E já o produtivismo tem como objetivo transformar, através do trabalho, através do cumprimento das suas metas, transformar, né, os espaços, as estruturas políticas, sociais e econômicas. Então, assim, a gente tem que ter em mente isso. Afinal de contas, produtividade é só ir lá, ter a caixa de e-mail limpa, todos os processos em dia, todas as tarefas cumpridas, as metas alcançadas, a qualquer custo? Isso é produtividade? Ou produtividade é, sim, dar conta das suas responsabilidades, mas sempre ponderando o custo humano deste trabalho, né? Em que sentido essa produtividade não vem a corroer a minha subjetividade? Porque se eu cumpro o meu trabalho a qualquer custo, a custo de um processo de adoecimento, por exemplo, será que eu fui produtivo? Então, quando a gente fala, o que é ser produtivo hoje? Hoje, ser produtivo não é só cumprimentos. Hoje só é produtivo, no caso, por exemplo, da Polícia Federal, não é só ir lá e cumprir a sua missão. Você tem que analisar o custo humano dessa missão, porque às vezes você cumpre uma missão, o trabalho está feito, mas depois a repercussão disso é extremamente nociva para você, enquanto indivíduo, e para até o ambiente de trabalho. Então, ser produtivo não tem uma resposta pronta. É uma construção que nós agora estamos sendo instados a refletir sobre ela, para sairmos desse lugar de uma produtividade compulsória, onde a gente fica ali dando conta do trabalho e sem viver, né? Sem ter outras esferas da vida aproveitadas, né? Porque é claro que sabemos que o trabalho, ele ocupa um lugar muito importante na nossa vida. Ele também atribui elementos à nossa identidade, ele nos proporciona alimentar várias esferas da nossa vida, né? A gente, através do trabalho, a gente consegue demarcar um lugar no mundo, tá? Mas o trabalho, ele precisa ser algo que nos dá prazer, ser algo que contribui para a nossa realização como indivíduo, e não apenas sugar as nossas energias em prol de uma missão cumprida. Então, ser produtivo é transitar por essa subjetividade aí. É pensar, tá, eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho responsabilidades, eu tenho prazo, mas eu também tenho que ter noção dos meus limites, da minha condição de ser humano, porque eu não sou máquina, né? E se a gente não parar para refletir isso, nós somos atropelados por toda essa lógica sistêmica e estamos aí no piloto automático, que pode, sim, em algumas pessoas, gerar várias questões de estresse, de transtornos de ansiedade, o próprio burnout, né, que é uma síndrome muito associada ao esgotamento físico e mental, muito atrelado ao seu estilo de trabalho também.
Então, essa sociedade aí da produção a qualquer custo, ela, por mais que a tecnologia veio nos trazer muitas facilidades, né, as ferramentas virtuais nos trazem agilidade, mas elas precisam ser também analisadas e usadas de forma assertiva para que a gente não fique refém disso e gerar adoecimento. Então, é nesse sentido que eu acho que trazer que ser produtivo é um conceito muito amplo que perpassa aí por uma questão até do sentido que cada um tem da sua vida, né? Do que é produzir e para que produzir, né? Qual é o seu sentido de vida e o que essa sua produtividade traz para esse sentido. Ela, como sempre, bem cirúrgica, né? Mas eu também gostaria de ouvir a opinião da Wênia. Fala para a gente, Wênia, um pouco sobre essa pergunta. É importante, né, assim como a Gigliola trouxe, a gente refletir sobre o processo de trabalho, né? Muitas vezes a gente entende o trabalho com a nossa vida compartimentada, né? Então, essa é a caixinha trabalho, essa é a caixinha vida pessoal, essa é a caixinha estudo, e a gente muitas vezes fala, olha, saio do trabalho, todos os meus problemas ficam lá e eu vou para casa. Será que isso é possível mesmo? Ou será que nós não somos um contínuo? E muitas vezes o que acontece na minha vida particular vai interferir no meu trabalho, o que acontece no meu trabalho acaba interferindo também ali na minha vida pessoal. Então, a gente tem que começar a olhar para as nossas atividades enquanto um contínuo. Lógico que e a partir do momento que eu percebo isso, eu consigo lidar melhor com o sofrimento que está ocorrendo, às vezes, na vida pessoal, às vezes no trabalho, porque eu paro para refletir e lidar com eles. A partir do momento que eu trabalho em cima da negação como um mecanismo de defesa, como se esses problemas não existissem, o que acontece, o que é muito comum acontecer dentro da Polícia Federal, é um efeito que a gente usa muito, que é da panela de pressão, né? Então, a gente vai cada vez mais ali colocando pressão naquela panela e a gente não dá vazão a essas pressões, né? Então, é muito importante a gente estar consciente do significado do processo de trabalho na nossa vida. Se a gente pega pela psicodinâmica do trabalho, o trabalho ela é fonte geradora de prazer, como a Gigliola diz, ela traz um significado ali para a nossa própria identidade, mas ela também é fonte de desprazer, porque ela depende, através do trabalho a gente vai ter que despender energia em prol de um propósito, isso às vezes gera estresse, isso às vezes gera angústia, e a gente está lidando com esse estresse e a angústia, se a gente para pensar no contexto da Polícia Federal, a própria atividade, principalmente ali do policial, já é marcada pelo estresse. A gente negar que esse estresse não existe não é a melhor forma de enfrentar esse desprazer inerente ao trabalho. Então, é importante, né, a gente se perceber enquanto um contínuo e perceber também, né, como a Gigliola trouxe, que a gente não é só trabalho, né? Então, a gente pegar essas caixinhas aí, ver que elas interferem uma na outra, e ao interferir uma na outra, se eu cuido também, não só da minha vida profissional, mas de vários aspectos ali da minha vida, eu estou criando recursos para me fortalecer em todas as esferas. Às vezes é muito comum, o meu casamento não está legal, mas se eu estou num momento bom ali no meu trabalho, isso me fortalece para lidar com essa dor. Né? Então, o que eu trago aqui como algo extremamente importante, que a gente precisa trabalhar aí na nossa cabeça, é que sim, somos policiais federais na linha avançada, administrativos, colaboradores da polícia, porém, a gente não é só isso. Né? Como a Gigliola trouxe, o trabalho é um aspecto inerente à nossa própria identidade, mas a nossa identidade é muito maior do que só isso. Né? E é importante a gente nos compreender e nos perceber como um todo, não somente a partir do trabalho. Então, quando que o trabalho é fonte de mal-estar e pode ser fonte de sofrimento psíquico? Fala para nós um pouco, Gê.
Ah, tá. Então, como a Wênia disse, né, o trabalho, ele apresenta um importante papel na definição da nossa identidade, mas nós não somos só trabalho. Entretanto, o trabalho que tem essa característica de tão marcante, ele pode sim, em alguns momentos, ser fonte de mal-estar. E quando a gente fala em mal-estar no trabalho, obviamente que a gente transita pelo universo da subjetividade, né? Só que os estudos da psicodinâmica do trabalho, como a Wênia disse, né? A psicodinâmica do trabalho, para quem não sabe, ela estuda a influência dos contextos de trabalho e os seus impactos, né, na saúde e na subjetividade do trabalhador. É um ramo da psicologia social que se dedica a estudar esses impactos do contexto laboral, da organização do trabalho, das condições que o trabalhador é colocado no seu cotidiano. Então, a psicodinâmica do trabalho, ela tem algumas categorias objetivas para analisar isso de forma para analisar essa subjetividade. Então, para a psicodinâmica, o trabalho gera mal-estar quando ele tem presente ali algumas características. Eu até tomei a liberdade de trazer alguns apontamentos. De acordo com a psicodinâmica, o que seria um trabalho como fonte de mal-estar? É um trabalho marcado por práticas gerenciais desumanizadas, carência de padronização de procedimentos, aquele trabalho onde que não tem uma padronização dos procedimentos, de modo que isso gera um desgaste além do necessário, gera retrabalho, né? Fragilidade dos vínculos profissionais, sócios profissionais, né? A rede de apoio no ambiente de trabalho, os vínculos no ambiente de trabalho, se eles são frágeis, isso demonstra um cenário de um ambiente de trabalho com mal-estar. Deslegitimação da atuação profissional, carga de trabalho excessiva, condições de trabalho precárias. E aí, quando eu falo condições de trabalho precárias, vão desde as estruturas físicas até o suporte, né, profissional, o suporte logístico, o suporte de treinamentos, né? Falta de pessoal e pressão temporal. Às vezes a gente vê, principalmente no serviço público, às vezes é pouca gente para dar conta de muito trabalho e, às vezes, num prazo exíguo. Então, isso acontece o quê? Uma cobrança, uma pressão por cumprimento de metas e prazos, que isso gera, sim, sofrimento e desgaste no trabalhador. Exigências contraditórias e falta clareza das definições de tarefas. Ausência de suporte organizacional na solução de problemas. A gente tem no cotidiano do trabalho inúmeras questões que emergem do ato de trabalhar e que a gente tem que ter esse suporte, desde para a solução de problemas, para orientação adequada, para clareza, né, na definição das tarefas. Isso perpassa por processos de gestão, sim, mas também por um ambiente de trabalho colaborativo, né? E outra questão também que marca a fonte de mal-estar no trabalho é a intensificação dos fatores de desgaste, ou seja, esse retrabalho, como eu disse lá atrás, né? Quando a gente não tem padronização das tarefas, quando a gente não tem suporte, então a gente está mais frágil, às vezes, pode até cometer mais erros. E isso gera um desgaste, gera insegurança. É igual quando você não tem um treinamento adequado para realizar suas tarefas. Isso, o treinamento adequado te deixa mais seguro para trabalhar. E aí, quando você está inseguro com alguma coisa, inevitavelmente a sua ansiedade, o seu estresse é maior, né? E as vivências de assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho, né? Que, infelizmente, são práticas abusivas de violências marcadas nos cenários corporativos, sejam eles públicos ou privados. E aí, quando eu chamo a atenção para o assédio moral, eu falo da importância da gente se colocar, né, em situações para que a gente não reproduza práticas abusivas, piadas de mau gosto, comentários que venham a denegrir o colega, que às vezes a gente vê o assédio moral só de forma descendente, né, como a chefia praticando o assédio com seus subordinados. Mas a gente precisa falar sobre o assédio moral ascendente contra aqueles subordinados ou aquele subordinado também assedia sua chefia, sabota seu chefe, né? Ou o assédio moral horizontal, que é aquele praticado por colegas do mesmo nível hierárquico, né? Os seus próprios pares. E aí a gente também vê isso muito marcado quando você, às vezes, desqualifica a tarefa do outro, a capacidade do outro, insiste em perguntas e comentários constrangedores. Então, o assédio moral é algo muito grave
que marca o cotidiano das organizações, sejam elas públicas ou privadas, e que eles podem não só gerar ser fonte de mal-estar no trabalho, mas como podem ser causas de várias repercussões negativas na vivência desse trabalhador, com impactos na sua saúde física e mental. Então, às vezes, é comum você encontrar trabalhadores que vivenciam, às vezes, um quadro de adoecimento, seja ele físico ou mental, que você vai ver, aquilo pode ter, sim, vínculo com uma vivência, com experiência de assédio moral, às vezes, anos atrás, né? E que ele não teve o suporte adequado, ele não elaborou aquele processo, não teve acolhimento, às vezes, nem dos próprios colegas, às vezes os colegas vivenciam com o colega que está sendo assediado, mas, às vezes, por medo também de se envolver. Então, às vezes, quem está sendo vítima de assédio moral ou sexual, ele enfrenta essa prática abusiva, essa vivência tão ruim, tão nociva, sozinho, às vezes, né? Então, eu trouxe aqui, eu pensei aqui algumas características de um ambiente que pode ser um trabalho como fonte de mal-estar, de acordo, né, como a Wênia também citou, a psicodinâmica do trabalho, que é a nossa referencial para falarmos, tendo em vista que a gente transita aí por um universo de subjetividade, e às vezes o que é bem-estar para mim não é para o outro. Então, mas cientificamente, as produções acadêmicas se pautam em critérios, e os critérios da psicodinâmica elege algumas categorias, né, como a organização do trabalho, as formas de gestão, as relações interpessoais, a estrutura física, enfim, esses são alguns fatores que eu trouxe aqui para a gente refletir se o nosso trabalho está sendo fonte de mal-estar ou bem-estar. Então, Gigliola, continuamos um pouco mais com você. Foi falado aqui, né, que tem algumas coisas que é muito ruim para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, porque a gente acaba levando para casa essas fontes de mal-estar, mas é possível que a gente possa tornar esse trabalho um pouco mais prazeroso, não é? E aí, o que você poderia nos dizer, como que eu posso tornar esse trabalho como fonte de bem-estar e qualidade de vida? Então, Eliette, como eu te disse, né, a psicodinâmica do trabalho, ela busca, né, investigar essas situações que são causadoras de sofrimento decorrente do trabalho, os impactos negativos que esse contexto de trabalho traz no trabalhador. Mas ela também elege alguns comportamentos que podem demonstrar que o ambiente de trabalho pode ser fonte de bem-estar. E se por acaso você está vivenciando um ambiente de trabalho que ele não é bem-estar, né, ele não te provoca bem-estar, ele não é fonte de prazer, então tem coisas que a gente pode fazer individualmente, coletivamente e institucionalmente. A gente tem que entender que é um processo que deve envolver todos, que às vezes é comum a gente delegar para alguém, né, as responsabilidades e não nos incluirmos nesse processo de transformação. Então, de acordo com a psicodinâmica, o trabalho é fonte de bem-estar, ele gera prazer quando ele tem relações socioprofissionais saudáveis, quando ele desperta em você um sentimento de ser socialmente útil, quando há condições de trabalho adequada, reconhecimento das suas atividades cotidianas, participação nas tomadas de decisão, né, oportunidades isonômicas, sensação de ambiente gratificante, metas tangíveis, tratamento com urbanidade, capacitação continuada, desenvolvimento pessoal, autonomia responsável, garantias de direitos, enfim, outros elementos que podem fazer com que aquele ambiente de trabalho gere fonte de satisfação para o trabalhador. É claro que sabemos que o trabalho em si é marcado por estresse, né? A gente vê, por exemplo, o trabalho da Polícia Federal. A atividade policial, a gente sabe que ela é marcada por um estresse peculiar da profissão. E aí eu não digo só área operacional. Nós que trabalhamos num contexto de segurança pública, a gente vivencia um contexto de trabalho com muitas particularidades. As relações de poder, as dinâmicas da estrutura e da organização do trabalho podem gerar, né, em quem trabalha, alguns fatores de risco de adoecimento e potencializar o quadro de estresse. E aí, às vezes, a gente se depara, o meu trabalho é estressante, o meu trabalho me gera esse tipo de mal-estar, e o que eu posso fazer? Eu vou cair no fatalismo? Cruzar os braços? Não, existem questões que a gente pode trabalhar individualmente. Eu posso adotar comportamentos de autopreservação, de autocuidado,
posso desenvolver com os meus colegas estratégias para que aquele ambiente seja mais saudável, seja mais colaborativo, e também posso, de alguma forma, pactuar até com a própria instituição, através dos canais adequados dessa reivindicação, dessa conversa, de ter espaço de trabalho mais participativos e colaborativos. É claro que quando você fala uma instituição marcada pela hierarquia e disciplina, às vezes o olhar para a estrutura organizacional é muito engessado, né? Tudo é muito rígido. E aí a gente tem que se conscientizar das estratégias adequadas para a gente fazer com que essa estrutura rígida não seja tão adoecedora, né? É possível, sim, falar em gestão participativa numa estrutura de hierarquia e disciplina. É possível, sim, falar em participação nas tomadas de decisão, é possível falar em ambiente colaborativo, apesar de ser um ambiente tão hostil, às vezes, né, como é o trabalho policial. Mas a gente tem que pensar que nós somos agente de transformação dos espaços que atuamos. Claro que temos que ter noção que para cuidar do colega, para ajudar nessa rede de transformação, eu tenho que estar bem também. Então, eu acho que quando a gente coloca ali as características do ambiente de mal-estar e de bem-estar, a gente transitar ali que são elementos que constituem um espaço marcado por dimensão individual, dimensão coletiva e dimensão institucional. Wênia, você concorda com a Gigliola? Gostaria de trazer mais alguma reflexão? Sim, queria trazer um pouquinho, né, isso que a Gigliola estava falando aí no final, sobre o aspecto individual também, né? A gente tem toda a cultura aí dentro da Polícia Federal, uma forma de funcionamento, né, internamente, e muitas vezes, né, a gente não concorda com algum formato aí de funcionamento da cultura organizacional, porém, muitas vezes a gente se vê replicando esse tipo de funcionamento, né? Muitas vezes vem, olha, a minha equipe de trabalho é muito ruim, não há colaboração, né? Cada um fechado no seu canto, mas será que você também tem absorvido essa cultura ou você tem atuado de uma maneira diferente? Né? Quantas vezes a gente ouve, por exemplo, falas de servidores que entram num ambiente, né, vão porque tem que ir, e falam assim, olha, ninguém fala com ninguém, a gente passa no corredor, é como se ninguém nos visse, chega na sala de trabalho, a gente mal conversa, mas a gente tem que pensar que a gente também faz parte dessa cultura, né? Então, eu, enquanto indivíduo, eu tenho propiciado momentos ali de conversa, de suporte para o meu colega também, ou eu tenho sentado na minha cadeira, feito o meu trabalho, em prol aí da produtividade, que a gente estava falando no início. Então, a gente só produz e vai para casa, ou não. Ou esse trabalho, ele pode ser também um fator de bem-estar. Será que eu tenho propiciado isso também? Para que esse trabalho gere bem-estar, tanto para mim, mas também para os outros que estão ali? Né? Muitas vezes a gente sabe que algumas coisas são muito grandes e muitas pesadas e difíceis para a gente lidar. É importante a gente ter essa compreensão, mas, ao mesmo tempo, da gente buscar os recursos e as estratégias que estão na nossa mão para modificar certos tipos de funcionamento aí institucional que gerem sofrimento, que gerem angústia. Então, eu acho que do aspecto individual também é olhar e pensar como eu, enquanto agente transformador, porque todos nós somos agentes transformadores, às vezes no universo micro, ou agente transformador da minha própria vida. Né? O que eu posso fazer para gerar essa transformação que traga um benefício para mim e para quem está no meu entorno? Tá muito boa essa tarde, não tá, pessoal? Tenho certeza que vocês estão gostando. Tem mais uma pergunta para você, Gigliola. Bem peculiar o que você estava falando mesmo. Qual a importância do autocuidado, né? Esse autocuidado individual ou coletivo, institucional, para o equilíbrio emocional dessa pessoa? Fala para nós. Então,
a gente falar em autocuidado, às vezes passa a ideia de autopiedade. Mas, na verdade, autocuidado tem mais a ver com autopreservação, né? É você ter noção da sua dimensão humana. É você ter noção que você tem potencialidades, também tem fragilidades. E esse autocuidado é você olhar para si, olhar para suas emoções, para suas limitações. E adotar estratégias para que você tenha um repertório aí de fortalecimento diante as dificuldades da vida, diante a rotina estressante. É claro que, quando falamos em autocuidado, nós não queremos trazer para o trabalhador a culpa e ele só se responsabilizar por essa autopreservação. A gente também tem que trazer a dimensão do autocuidado, dessa autopreservação, também para a dimensão coletiva, no sentido de um olhar do outro, um cuidar do outro. E também a dimensão corporativa, que é a instituição ter noção da responsabilidade com o seu trabalhador. É claro que eu vivo numa instituição onde a atividade fim, né, atividade policial, é marcada por risco, marcado por estresse, e aí fica por isso mesmo, o servidor que tem que buscar as estratégias individuais de lidar com isso e ponto. Não é por aí o caminho. É claro que a gente vai desenvolver com esse servidor estratégias para ele lidar, sim, com as questões pessoais e do trabalho de forma a se preservar, de forma a não adoecer por conta do trabalho, ou se adoecer, se cuidar, claro que a gente vai desenvolver, e vão desde as estratégias aí de cuidado pessoal, de alimentação adequada, sono reparador, práticas espirituais, atividade física. É claro que a gente tem todo esse discurso que o trabalhador deve se apoiar. Mas não é só isso, a gente precisa também desenvolver a cultura do cuidado mútuo, a cultura de um se preocupar com o sentimento do outro, de acolher o outro nas suas fragilidades. Porque às vezes a gente está tão no piloto automático que a gente nem se percebe, que dirá perceber que o outro está precisando de ajuda. Então, quando a gente fala de autocuidado, é autocuidado individual, coletivo, né, o grupo desenvolver, né, aquela rede de proteção, de autocuidado, e também a organização, porque ela, no caso, a Polícia Federal e outras organizações de trabalho, o seu trabalhador está exposto cotidianamente a atividades nocivas. Então, a instituição tem que oferecer a esse trabalhador estratégias institucionais, que vão desde oferecer serviços de atenção psicossocial, de acompanhamento a esse trabalhador numa situação de vulnerabilidade, de ter práticas humanizadas de gestão, de ter um olhar empático quando esse servidor está adoecido, que às vezes é comum, né, o servidor que adoece e se afasta por um motivo de doença à saúde, né, um motivo de licença à saúde, ele se afasta, às vezes fica 30, 90 dias afastado, e quando retorna, ele fala que ninguém ligou nem para saber como ele estava, nem colega e nem chefia. Então, esse autocuidado aí coletivo, né, do grupo que ele faz parte, e o autocuidado aí da chefia, que simboliza aí, né, o olhar institucional. Então, a gente tem que começar a resgatar essas práticas cotidianas, que às vezes vai desde um bom dia, boa tarde, que a gente vai se perdendo nessa vida nossa tão superficial que a gente vive, né? A gente está cada dia mais próximo virtualmente e distante na sua essência. Então, eu acho que falar de autocuidado não é nessa perspectiva de só responsabilizar a pessoa para ela dar conta dos seus problemas ou de ter uma visão de autopiedade. Não, autocuidado é autopreservação, é olhar para si, mas é também olhar para o outro e que criar um ambiente onde todos se olhem nessa preocupação mútua. E é claro, outro dia eu estava vendo uma fala sobre a questão do papel da compaixão e da autocompaixão na saúde mental, né? E aí fala que quem disse que, na verdade, que se você fala em compaixão sem se incluir, essa compaixão é incompleta. Então, quem fala isso é Buda, né? Então, trazer essa reflexão da gente também se julgar menos, se cobrar menos e, consequentemente, também olhar o outro com menos julgamento, com menos cobrança, com mais acolhida. E isso é uma rede.
é um comportamento em rede. A gente precisa fortalecer isso nos espaços de trabalho, porque, como diz a Wênia, não tem como você colocar nas caixinhas separadas, eu sair da porta da Polícia Federal, vou para casa e os meus problemas do trabalho ficam lá. Não, eles transitam, porque somos esses seres transversais e tem essa dimensão mesmo que transita um pelo outro. Essas esferas transitam uma pela outra. Então, às vezes, o colega está passando por um momento de fragilidade, alguma questão de saúde ou um problema familiar. Então, é fundamental que alguém próximo a ele, o coletivo, acolha ele, ou até sensibilize ele para se cuidar, porque às vezes a pessoa tem uma vida que ela não se prioriza, ela não se cuida, ela não se olha. Então, às vezes é o grupo que vai sensibilizá-lo a buscar ajuda. Às vezes, é a instituição que vai adotar alguma estratégia para ele, inevitavelmente, se tratar. Então, é nesse sentido que eu falo do autocuidado. Para ter uma vida em equilíbrio, a gente precisa se cuidar, e para cuidar do outro, a gente precisa se cuidar. Então, essa lógica do equilíbrio emocional perpassa por toda essa questão aí de somar forças para a gente passar pela nossa jornada, passar para o nosso ambiente de trabalho, tendo as menores possíveis repercussões de um dia a dia estressante, por exemplo. Que dicas maravilhosas, hein? Então, vamos pegar um pouquinho aqui a Wênia para a gente poder fazer uma pergunta bem estratégica para ela também, né, como psicóloga. Wênia, o trabalho na segurança pública é marcado por estresse e riscos físicos e emocionais. Você poderia falar sobre os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho dos servidores da Polícia Federal como um todo? Então, eu acho que vale a pena a gente trilhar um pouquinho ali desde o início da carreira, né? Inicialmente, eu acho que vem vários servidores, quando a gente fala aí da carreira policial, com uma grande expectativa de entrar no órgão, né? E uma vez eu ouvi um termo muito legal de um servidor, e às vezes eu replico esse termo, né? O policial do fantástico. Então, primeiro vem a expectativa de que eu vou entrar dentro do órgão e eu vou ser aquele policial do fantástico, vou fazer coisas mirabolantes, né? E vou ser bem-sucedido, reconhecido nacionalmente, e no Pará no Fantástico. Então, já vem aí a primeira frustração na carreira, porque o nosso dia a dia não está atrelado ao Fantástico. Está atrelado ali a toda a dificuldade do trabalho, a um processo de análise, né, a trabalhos pequenos que surtem um efeito para a sociedade. Então, eu acho que é a primeira expectativa aí que vem e que, de uma certa forma, é frustrada, né? Outro fator, e se a gente não ressignifica isso, o trabalho ele pode ser um gerador de sofrimento, a partir do momento que eu entendo que, olha, eu não sou aquele policial do Fantástico, ou não chegarei a ser. Então, esse tipo de compreensão gera um desgaste emocional e um sofrimento interno muito grande. Outras questões que são inerentes ao trabalho, como, por exemplo, a primeira lotação, né, em unidade de difícil provimento, e aí a gente tem servidores que, infelizmente, não conseguem levar a sua família, estão num lugar inóspito, que muitas vezes não tem ali suporte, né, para atividades fora do trabalho, que a qualidade de vida é ruim. Isso vai gerar um efeito ali sobre a qualidade de vida como um todo desse servidor. Além disso, é muito comum no nosso órgão, até em função do trabalho, de ficar tempos fora da sua localidade, algumas divórcios, né, problemas familiares em função dessa distância. Então, essa questão socioemocional aí pode afetar também o trabalho. Além disso, as pressões internas, a Gigliola trouxe bastante disso, né, como fatores de risco dentro do trabalho, né? A pressão do trabalho, as relações não serem de parceria, isso pode gerar aí um fator de risco no ambiente de trabalho, né? Então, uma chefia que não tem um olhar humanizado sobre o seu servidor pode ser um fator de risco, né? Então, a gente tem vários fatores que podem intervir na saúde do servidor, mas depende também, às vezes, um fator para uma pessoa é um fator gerador de motivação. Por exemplo, chega um monte de trabalho
para eu desenvolver, um monte de análise, e aquilo ali me dá uma energia e uma garra para fazer. Para aquele servidor, é um fator de risco, ou um fator de proteção. Agora, para outro, ele pode olhar e produzir mais ansiedade. Meu Deus, olha o tanto de coisa que eu tenho para lidar nesse momento. E isso gerar ali uma ansiedade, um estresse, ali em uma vertente mais negativa, em que gere um sofrimento. Então, o sofrimento, ele também vai passar por uma percepção, né? Então, como a gente percebe os eventos ao nosso redor. Então, é importante a gente olhar para esses fatores de risco do trabalho, que a Gegliola até trouxe alguns deles, mas é importante a gente olhar também para como a gente tem percebido esses fatores. Será que eu tenho percebido ele da forma que ele está posto, ou tem passado por um processo de interpretação minha, em que está tornando mais desgastante ainda esse processo de trabalho, né? Então, são atrelados, né? Então, é importante a gente olhar para o fator de risco não como algo enrijecido, né? Mesmo porque vai passar aí pela percepção de cada um, né? Mas que existem. Na Polícia Federal, você vai lidar com a violência, vai lidar com a dificuldade do trabalho, a mobilização para outras unidades, e muitas vezes ficar longe do seu núcleo social e do seu núcleo familiar. Isso pode gerar um desgaste. Então, todos esses fatores aí vão impactar na nossa relação com o trabalho. Não sei se eu respondi, Eliette, a sua pergunta. Respondeu sim. Eu estou vendo aqui que nosso chat está com algumas perguntas já. O que vocês acham? A gente pode responder algumas, nossas convidadas? Podemos. Tá. Tem uma aqui. Como poderíamos criar nas unidades núcleo de apoio para agir de modo profilático ou de ajuda dos colegas? Qual das duas querem responder? Segue a Wênia, a lógica da Wênia, meio que isso mesmo. Então, eu acho que o primeiro passo para ter esse núcleo profilático aí seria a implementação, né, de equipes biopsicossociais. Mas ela sozinha, ela não faz todo o trabalho. É importante a gente ter equipes, até para que tenham um olhar ali sobre saúde mental, conhecimento, que saibam orientar, acompanhar, né, o servidor que está ali naquele ambiente, e criar ali também programas e projetos, tanto de prevenção como de promoção de saúde, mas é importante também a atuação dos colegas como parceiros. Então, se eu tenho uma atividade, né, se eu programo ali, por exemplo, uma palestra como essa, que tem o objetivo de levar informação, de prevenir adoecimentos, né? Então, para que a pessoa tenha um acesso mais facilitado ali ao tema, né? E diante do tema, saber trabalhar com ele, mas se eu não tiver a adesão desses servidores, né, nessa palestra, se não tiver a adesão desses servidores em ler a informação, isso se perde. Além da necessidade, né, do servidor conhecer mais, é estar mais próximo da área de saúde, né? Então, aderindo às iniciativas, tirando dúvidas, é muito comum, não sei se acontece aí, Eliette, com você, mas de colegas surgirem e falar, olha, estou preocupado com algum colega ali, acho que, né, vale a pena a gente ter uma atenção especial, e a gente trabalha ali de forma colaborativa. Então, a partir do momento que, primeiro, a polícia olha, entenda a necessidade, a polícia como um todo, e eu não digo só a alta gestão, mas os servidores também, cada um entenda a necessidade da importância da saúde mental, a gente começa a dirimir ali no nosso ambiente de trabalho temas relacionados à prevenção. Né? Então, assim, olha, se eu tenho um olhar e eu concebo que ir ao psicólogo é uma coisa extremamente normal, que eu não preciso estar doente para ir ao psicólogo, e eu começo a trabalhar isso nas minhas equipes de trabalho, eu começo a não trazer falas de, o fulano ali, ele está doido, está indo no psicólogo.
ele está doido, ele está indo no psiquiatra, né? Não dá para confiar. Olha ali, está tomando tarja preta, não dá para confiar. Então, esse tipo de postura no ambiente de trabalho só dificulta e não previne, muito pelo contrário, faz com que as pessoas tenham uma dificuldade ainda maior de adentrar a esse tema que é a saúde mental. Quer complementar, Gigliola? Então, eu concordo com tudo que você disse e reforço que a principal estratégia para a prevenção é justamente a informação, né? E essa rede de autocuidado, porque a gente, às vezes, reproduz alguns estigmas, né? E aí perpetua todo o preconceito em torno, né, da doença mental, do sofrimento psíquico. A gente vive uma sociedade aí da psicofobia, as pessoas, quando falam em psicólogo, já falam, ih, tá doida, eu não tô doida, não preciso de ajuda, e enfim. Eu acho que é fundamental, que, claro, como disse a Wênia, que a instituição tenha essas equipes biopsicossociais nas suas unidades, mas sozinhos os profissionais de saúde não vão dar conta. A gente precisa criar elementos e na cultura organizacional de um ambiente policial, elementos que desmistificam até essa aura de heroísmo que existe em torno do trabalho, né, da polícia, que o policial tem que dar conta do seu trabalho a qualquer custo, que mostrar fragilidade, mostrar que está no seu limite é algo que vai depreciar a sua imagem enquanto super policial. E aí, às vezes, a gente acaba reproduzindo esse estereótipo mesmo, de forma a perpetuar preconceitos, né? E aí, quando um colega, às vezes, mostra que está frágil ou que precisou buscar um suporte da psicologia, da psiquiatria, a gente logo rotula aquele colega, a gente se afasta, ou às vezes gera comentários. A gente precisa olhar mais com empatia e desmistificar algumas questões nas organizações de segurança pública. E falar, e isso requer informação, requer participar de ações como essa, buscar informação qualificada, e aí nos fortalecer, né, municiados de informações, de aprendizados, e poder aí fomentar essa rede de autocuidado que vai aí gerar, sim, importantes estratégias de prevenção. Mesmo porque, né, a gente não precisa ter a síndrome do super-herói. Afinal de contas, não estamos acima da doença, acima de tudo nessa vida, né? A gente está sujeito. Então, a gente, estando contextualizado, a gente está sujeito a tudo, né? Não precisa ter a síndrome do super-herói. Pode sim procurar uma ajuda, mesmo não estando doente, mas é necessário também ter um autoconhecimento. Quando você estiver realmente percebendo que está começando a adoecer, percebendo que está tendo algum mal-estar, procure ajuda, né? Nós estamos aí para poder realmente dar esse suporte. Às vezes a gente não interfere muito, né? Porque afinal de contas a gente tem que saber até que ponto que o outro permite a gente dar alguma dica de como ter esse autocuidado, como ele está melhor no ambiente de trabalho. Então, assim, isso vai depender, é como se fosse um jogo de pique-pongue, né? A gente joga a bola. Se o outro, né, aceitar e devolver, a gente continua a conversa. Se não continuar, a gente não tem como, se não devolver essa bola, a gente não tem como continuar essa conversa, né? Então, quando a Wênia pergunta se aqui, né, em Minas Gerais, tem essas procuras, né, com a gente, tem, mas às vezes a gente percebe que a pessoa não quer muito, então a gente não pode forçar por uma questão até de ética, de equilíbrio, né? Mas sempre quando a pessoa permite, a gente tenta colaborar naquilo que dá para a gente colaborar, né? Wênia, para a gente poder continuar com esse bate-papo nosso, pensei aqui numa outra pergunta um pouco assim, bem perspicaz para você. Diante desse cenário, né, de fatores de risco, é possível conviver nesse ambiente tão peculiar e preservar o equilíbrio emocional? E quais seriam algumas das estratégias de proteção? Engraçado, né? Estão me ouvindo? Engraçado que as perguntas perspicazes ficaram comigo, né? Gigliola é ótimo disso. Eliette. Então, gente,
é possível sim, né? Então, vai muito aí dessa relação de parceria que a gente pode desenvolver no ambiente de trabalho. Na minha compreensão, a gente ter um corpo ali, uma equipe unida, que tem um olhar humanizado, né, que desmistifica esses mitos de super-herói, essa psicofobia, que entende que como seres humanos somos falíveis, como seres humanos temos defeitos, e diante disso a gente pode, né, melhorar e lidar com as nossas dificuldades, a gente propicia aí ferramentas para desenvolver um equilíbrio emocional. Porque o equilíbrio emocional ele está muito atrelado a uma inteligência emocional, que a gente não ouviu falar na escola, a gente não ouviu falar nas nossas faculdades, nas nossas graduações, e às vezes nem nas nossas relações, mas que é uma ferramenta muito importante para nos ajudar a lidar com as adversidades do dia a dia. Então, a gente tem que parar para pensar que há ferramentas e há mecanismos que possibilitam o desenvolvimento de um equilíbrio emocional, de uma inteligência emocional. Por isso que eu ressalto muito, né, que o psicólogo é só para quem está doente, não é. Às vezes eu tenho uma dificuldade ali no meu relacionamento interpessoal com os meus colegas de trabalho, que decorre de uma inabilidade social e que pode ser desenvolvida. Se eu olho para mim enquanto ser humano e acho que, olha, eu estou pronto, a síndrome de Gabriela, assim, estou pronto, nada em mim vai mudar, eu sou assim e que todos me aceitem assim. Então, muito possivelmente, essa forma de ser vai gerar ao longo do tempo um afastamento do outro para comigo, e isso vai afetar a minha saúde. Agora, se eu me percebo enquanto um indivíduo em transformação, em processo de crescimento, em processo de desenvolvimento, eu começo a aceitar que ferramentas que estão ali no meu entorno, que podem ser pessoas, que podem ser terapeutas, que podem ser psiquiatra, pode ser minha família, sirvam enquanto um recurso para me dar um apoio. Mas se eu entendo que eu sou um super-homem, que eu não preciso de apoio, muitas vezes eu não vou ter esse suporte do outro, e o que ocorre é que, ao ser esse super-homem, muitas vezes eu não lido com as minhas fragilidades. Então, eu não lido ali com uma insegurança, eu não lido ali com uma dificuldade que eu tenho, ou com um sofrimento que eu tenho, porque, afinal de contas, né, eu sou um super-herói. O super-herói não precisa de nada. Será que não precisa? Será que a gente não é aí indivíduos em formação e que a gente pode, no decorrer da nossa vida, ir desenvolvendo mais e mais ferramentas para termos equilíbrio emocional? E o outro, né, como a Gegliola trouxe, o cuidado mútuo também é muito importante. Né? Então, eu participar, estar numa equipe que um se preocupa com o outro, que o chefe está olhando ali para a produtividade, mas também está olhando ali que o colega está com uma dificuldade familiar e que isso tem interferido no trabalho, e por isso eu vou acolher ele, por isso eu vou, né, propiciar um ambiente mais ameno para aquele servidor e trabalhar um pouquinho a cooperação entre os servidores. Então, a partir do momento que a gente começa a ter esse olhar mais humanizado, que infelizmente a utilização massiva de máquinas, de informação, de informática, tirou isso, a humanização das relações interpessoais. Então, eu acho que é um grande fator aí de equilíbrio emocional, está focado nos relacionamentos interpessoais. Então, os estudos já mostram que, como estratégia de enfrentamento dos estressores, estratégias de coping, como os teóricos chamam, os relacionamentos ele tem um poder muito grande de nos fortalecer para lidar com os estressores. Só que a gente tem utilizado pouco, ou utilizado da forma errada. Então, é isso que eu percebo. Eu acho que a gente tem deixado de buscar
esses pontos, esses fatores aí de proteção, até mesmo porque eu não preciso, eu sou um super-herói, e eu não posso sentir medo, eu não posso sentir fraqueza. Então, enquanto a gente não se humanizar, a gente tem uma dificuldade aí de buscar esse equilíbrio emocional. Isso era para ser um papo leve, Eliette? Eu acho que... É um papo leve, gente, bem leve. Então, Wênia, olha só, vou aproveitar que você, como chefe de equipe, né, de toda a equipe biopsicossocial que está pulverizada aí no nosso grande país. Então, alguns gestores têm realmente dificuldade como lidar com essa situação, com o servidor que está adoecido, ou percebendo que o servidor está começando a ter alguma mudança de comportamento, às vezes um pouco mais irritado, um pouco mais sem, como diz sem ação, né? Aquele servidor que fica mais sossegado no seu canto. Então, assim, sai do 880, sabe aquela situação? Do 880, uma hora ele super agitado, outra hora super quietinho e tal. Então, assim, aproveitando, né, as suas dicas aí, que eu sei que você tem bastante, o que você poderia dizer para esse gestor, para poder melhorar esse bem-estar no trabalho, né? Eu sei que existe um manual de saúde para gestores, tem algumas dicas lá, mas nem sempre a gente tem tempo para ler esse manual, né? E, embora o manual é de uma leitura bem simples, clara, concisa, chega no ponto que a gente precisa entender sobre o assunto. E o que você poderia dizer para a gente, do tipo flexibilização de horário, estimular uma terapia, não sei, o que você poderia dizer para a gente aí, por favor? Então, eu acho que o primeiro passo, né, é estar próximo. Como é que eu vou perceber que o meu servidor ali está com alguma dificuldade ou que o comportamento dele se alterou, se eu nem percebo ele no dia a dia, né? Eu entro para trabalhar, sento na minha sala, faço meu trabalho e vou embora. Então, eu tenho que despender um pouco do meu tempo ali também para me relacionar com esses servidores. Quer sentar, ter uma conversa amigável, saber, e aí, como é que tá? Tá tendo alguma dificuldade no trabalho? Tem alguma tarefa aí que você não está conseguindo fazer? Eu posso te ajudar? Então, isso aí, e aí é uma grande dificuldade, né? Porque dentro da polícia está todo mundo atolado de trabalho. E às vezes parar para ter esses momentos gera para o gestor uma ansiedade, porque, olha, estou aqui conversando à toa e os meus processos sei, que eu sei é o terror para todo mundo, então tá lá, só chegando mais coisas. Mas se eu não tenho essa parada, esse olhar e essa percepção, ó, como gestor, eu tenho que cuidar das pessoas. Esse é meu papel também. Não é só responder processo SEI, não é só responder à demanda da minha atividade, mas investir tempo e energia nas pessoas da minha unidade. Eu acho que é o primeiro passo. A partir desse momento, estar aberto, né, a essa fala do outro. Porque não adianta eu chegar lá e pergunto, como é que você está? Tá tudo bem, eu estou vendo que a expressão física dele está demonstrando que não está tudo bem, que ele está chateado com alguma coisa e eu só aceito aquela, ok, então tá bom, vamos continuar o trabalho. Não, é uma abordagem, é uma escuta ativa e empática, né? Então, é estar aberto ao outro, ter um olhar mais ampliado, né? Perceber o que o outro está me dizendo, investir tempo para aquele outro. Então, a partir dessa postura, né, de escuta ativa, de escuta empática, eu me abro para os relacionamentos ali dentro daquela equipe e eu consigo promover estratégias no ambiente de trabalho que fomentem um bem-estar. Então, muitas vezes são pequenas coisas, né? Então, às vezes é um colega que está num momento difícil de vida, como eu citei antes, e ele está precisando ali minimizar a carga de trabalho. Né? Se eu tenho ali um ambiente cooperativo, porque eu fomentei isso nas relações, buscando relações de parceria, não fomentando
né, o embate de servidores ou fomentando aí uma disputa por produtividade, mas não, se eu levo frequentemente a compreensão de que estamos trabalhando para um bem comum, né, se eu começo a trazer essa percepção de equipe, isso vai adentrando as relações ali também entre os pares. Então, o papel que o gestor desempenha e a forma que ele lida ali com o outro, ele vai trazer recursos importantes para gerar bem-estar. Se eu sou um gestor que eu só cobro, então assim, eu só cobro, olha o processo, eu não tento entender o que está por trás daquela dificuldade em produzir, né? Se eu não estou disposto a, em algum momento, eu vou puxar essa demanda e entregar para outra pessoa, né? A gente não está promovendo ali um ambiente que seja saudável, né? Então, eu olho muito nesse aspecto, o quanto que o gestor está disponível, né? Eu acho que é o primeiro elemento, e o elemento mais importante para que a gente promova um espaço saudável e que gere bem-estar. Então, eu quero fazer uma complementação nessa fala da Wênia. A Geviola, a gente quer fazer uma complementação. Isso. Sim, Geviola. Nessa fala da importância do gestor perceber o outro, né, estar aberto, ter um olhar empático, eu chamo atenção também para os gestores se cuidarem, porque gestor tem muita responsabilidade também e às vezes ele não se olha. E um gestor adoecido que não se percebe, dificilmente ele vai também conseguir perceber que o outro está no momento de fragilidade. Então, eu chamo atenção para o gestor nessa hora, não só como um importante vetor de promoção de saúde mental de sua equipe, de seu grupo, né? Mas também que ele se olhe enquanto uma pessoa, um indivíduo que também tem problemas, que também tem excesso de demanda e tem muita cobrança. Então, acho que a gente tem que trazer a responsabilização, às vezes, mas de uma forma também a não desconsiderar o humano desse gestor. E aí, como a Eliette disse, o Manual Saúde para o Servidor, né, Saúde do Servidor para gestores, traz importantes estratégias de como abordar o servidor adoecido, desmistificar questões relacionadas ao processo de saúde e doença. E esse manual se transformou num curso que vem sido dado pela Academia de Polícia Federal, um curso à distância. Ele é coordenado, né, pela equipe de psicologia da Academia de Polícia Federal. Ele está disponível na plataforma de ensino à distância. E eu recomendo, quem puder, fazer esse curso de uma abordagem muito interessante sobre os processos de saúde e doença, a relação do sujeito, trabalho, organização e seus impactos na sua saúde, traz alguns conceitos em saúde mental e traz também algumas estratégias de como acolher adequadamente, porque às vezes você tem até boa vontade, sensibiliza, mas não sabe como acolher. Então, ele é voltado para gestores, né, para cuidar de sua equipe, mas ele é aberto a todos os servidores da Polícia Federal, e eu acho que é uma grande ferramenta de informação dessa questão que a Wênia levantou aí. Pessoal, estão com algumas perguntas aqui no chat. O que vocês acham, nossas convidadas? Vamos passar para algumas perguntas do chat? O que vocês acham? Tá. Tem um colega, o Andrei, ele pergunta assim: existe algum programa, um projeto de programa de apoio da Polícia Federal aos servidores no que diz respeito à saúde mental? Algum convênio com psicólogos para psicoterapia, por exemplo? Pode ser qualquer uma das duas. Nos responde. Chefe. A chefe. Então, a gente tem, né, funcionando aí desde 2009 as equipes de atenção biopsicossocial, que são compostas aí de assistente social, psicólogos e enfermeiros. A gente já teve no nosso quadro de saúde mais profissionais que pudessem dar atenção aos servidores. Atualmente, né, o nosso quadro de saúde está bem enxuto e a gente tem, a maioria das localidades não tem muitos profissionais e não tem essa equipe implementada. Então, vocês têm a sorte aí de ter a Eliette enquanto uma pessoa muito ativa e que dá o suporte aos servidores.
Então, o profissional de dentro da casa, né, que faz esse acompanhamento do servidor, ele trabalha muito mais com o acompanhamento e a orientação, que é esse o trabalho que a gente desenvolve. Psicoterapia, o que temos hoje, né? Hoje, atualmente, a gente iniciou, desde o ano passado, a tramitação de um projeto de credenciamento de psicólogos e psiquiatras, que está em trâmite dentro da polícia, né, e a gente está vendo a viabilidade desse projeto acontecer, no qual a polícia arcaria com os custos do tratamento para os servidores. Além disso, através do projeto Abraço, o diretor-geral está abrindo aí a possibilidade de credenciamento com universidades do Estado, universidades federais, para que possam ofertar esse atendimento para o nosso servidor também. Mas, infelizmente, atualmente, o que a gente tem aí é um esforço de cada servidor, né, entendendo até a necessidade aí, investir no seu bem-estar, em utilizar ou a procura através do plano de saúde, para quem tem, ou até mesmo a contratar, né, profissionais particulares, né, pagar uma psicoterapia fora. Né? Então, é isso que temos hoje em relação à saúde mental dentro da Polícia Federal. Mais outra pergunta aqui no chat. Essa é boa, hein? Antigamente, falar de suicídio era quase proibido, e agora vemos campanhas de divulgação sobre o tema. Afinal, o que é melhor? E por quê? Vocês acham que justifica ficar fazendo essas campanhas de Setembro Amarelo e tal, o que realmente resulta, melhor mesmo? Conta para nós, Gê. Então, os estudiosos, né, sobre o fenômeno suicídio, eles defendem que temos sim que aderir a várias estratégias para desmistificar o fenômeno suicídio. Então, campanhas como o Setembro Amarelo, elas têm esse papel de trazer informação qualificada sobre o tema, de trazer algumas reflexões sobre saúde mental, sobre autocuidado, mas lembrando que o fenômeno suicídio é um fenômeno complexo, multicausal, e deve ser um assunto o ano todo, não é só no mês de setembro. Né? Saúde mental é um assunto que tem que ser incorporado à nossa vida. Assim como a gente, às vezes, se sente mal, procura um médico, né? Às vezes vai fazer um check-up, a gente vai ver o que está acontecendo quando algo fisicamente não está bem, a gente também tem que desenvolver essa cultura de buscar suporte e cuidado com a saúde mental na lógica até da prevenção mesmo, como a Wênia bem diz. Porque todos nós vamos passar por algum momento de vulnerabilidade na vida. Em algum momento da vida podemos não dar conta sozinho daquilo que nos está posto. Então, buscar esse cuidado e compreender também quando o outro estiver passando por este momento. Então, por isso que campanhas como a Setembro Amarelo, que traz toda essa reflexão sobre o fenômeno, suicídio, os fatores de risco, os fatores de proteção, os sinais de alerta, isso tudo colabora para desmistificar a temática, quebrar o tabu, romper com o preconceito e poder acolher mais pessoas, as pessoas conseguirem, talvez, verbalizar as suas emoções sem ter tanta censura, tanto julgamento. Então, sim, ainda é tabu na sociedade, mas de um tempo para cá isso vem sendo desmistificado. É claro que é um processo de desconstrução social, isso leva tempo, mas a campanha Setembro Amarelo tem trazido, sim, importantes conquistas no ramo da saúde mental, perpasso aí pelo ano todo. Mas outra, eu acho que é para o Enio. O Enio vai sair daqui com raiva de mim, não fica não. Em qual momento eu consigo perceber que estou num processo de tristeza que eu possa superar ou num processo de depressão? E que momento eu devo procurar ajuda? É importante essa pergunta, né? Então, geralmente, né, todos nós, seres humanos, vivenciamos emoções, e essas emoções geram sentimentos que vão interferir aí no nosso dia. O que a gente precisa pensar é o quanto que essa tristeza tem permanecido, ela tem permanecido por muito tempo, e ela tem gerado ali uma dificuldade
de funcionamento. Então, assim, antes eu ia trabalhar, conseguia desenvolver meu trabalho. Hoje eu vou, mas eu não consigo prestar atenção naquele documento que eu tenho que ler, vou com muito desgaste físico, despendo ali uma energia muito grande para estar ali. Às vezes não interferem no meu trabalho, mas interferem na minha vida pessoal. Hoje eu não tenho energia mais para fazer nada, não consigo mais sair, brincar com meus filhos, né? Nem mesmo assistir um programa. Para mim, coisas que geravam prazer começam a não gerar prazer mais. Então, a gente tem que estar atento a: estou triste. Essa tristeza tem permanecido por muito tempo? Um fator importante. 2, ela tem gerado ali prejuízos na minha funcionalidade, não só no trabalho, mas fora do trabalho também? E eu tenho vivenciado aí, eu tenho perdido o prazer em atividades que antes eram prazerosas para mim? Então, a gente olha aí para esse conjunto de fatores, e se a maior parte das respostas forem sim para essas questões, a gente tem ali, talvez, instalado um quadro de depressão, né, que vai variar para cada indivíduo. E é importante a gente não querer igualar a minha vivência de depressão com a vivência de depressão de outra pessoa. Né? Então, cada depressão, cada pessoa vai vivenciar um adoecimento mental de forma diferente, e a gente tem variações. Né? Então, a gente vai desde uma depressão leve, desde uma tristeza, vamos dizer assim, que é algo normal de qualquer indivíduo, a gente perpassa ali para um quadro já de adoecimento mental que é ali através de uma depressão leve, e aí algumas pessoas falam: olha, eu tive uma depressão, mas eu consegui sair dela, eu tive força de vontade para sair dela e consegui sair. Ok, que legal que funcionou assim para você. Talvez você teve um quadro de depressão leve, e a mudança de algumas atitudes ali na vida, né, ou a escolha por comportamentos mais saudáveis tenham surtido efeito e funcionou ali como um tratamento para você, né? Foi terapêutico, vamos dizer assim. Mas tem outras pessoas que vivenciam outros quadros de depressão, né? Depressão moderada, depressão grave, em que muitas vezes a força de vontade não vai fazer com que ela saia dali. A gente tem que estar atento que o quadro de adoecimento mental, ele perpassa por um quadro fisiológico. A gente tem alterações neuroquímicas que precisam ser normalizadas ali no nosso organismo. E aí a gente tem a psiquiatria, né, para nos ajudar nesse processo, fazendo com que os nossos índices ali de noradrenalina, dopamina, serotonina estejam mais estáveis, mas a gente também tem a psicoterapia propiciando a mudança de comportamentos, propiciando a construção de estratégias para enfrentamento dos estressores, né? Então, é importante a gente perceber esse movimento, né? Então, a tristeza, ela é normal, é comum, mas é importante olhar se ela tem permanecido aí por muito tempo e gerado prejuízos. Ô, Enio, eu vou querer um pouquinho mais de você agora, tá? Tem um colega que pergunta assim: boa tarde. Há muito tempo estou me sentindo muito triste no trabalho. Não tenho vontade de ir trabalhar. Acho que preciso de ajuda, mas tenho vergonha de ser criticado. O que devo fazer? Eu acho que é o que a gente trouxe aqui um pouquinho aqui na live, né? Que é primeiro romper o estigma. E aí a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela tem trabalhado muito em torno disso, que é com o termo psicofobia, e aí é uma luta contra os preconceitos relacionados aos adoecimentos mentais. Então, muitas vezes a gente aceita o fato da gente ter quebrado uma perna, mas quando a gente adoece mentalmente, a gente não aceita isso como tangível. Né? Então, assim, comigo não. Mas como não? Né? A nossa mente, ela tem um poder enorme sobre todo o nosso corpo, inclusive sobre o corpo físico. Né? A gente tem quadros de somatizações que estão relacionados ali com a questão
de adoecimento mental. Então, aí a gente olha que o processo mente-corpo ele é integrado. Então, se eu consigo compreender e aceitar um processo de adoecimento físico, por que não aceitar um processo de adoecimento mental? Já que a mente nossa, ela é tão poderosa e ela tem ali, ela é um fator importante para o nosso funcionamento. Então, primeiro é romper com esse estigma, né, que a gente muitas vezes reproduz. E a partir disso, buscar o apoio, né? Então, o apoio através do profissional de dentro da casa, buscar o apoio fora da Polícia Federal, aonde a pessoa se sinta mais à vontade. Muitas vezes, não me sinto bem falando ali com a minha esposa, de que eu não estou bem, mas às vezes eu me sinto bem falando com um amigo. E a partir disso, eu vou me permitindo falar sobre questões de saúde mental. E aí eu acho que é muito uma postura do indivíduo, né? A gente tem o Antônio Geraldo, da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele traz que a cada 3 pessoas, uma pessoa vai vivenciar um transtorno mental no decorrer da vida, né? Então, é muita gente. Então, eu posso ser essa uma pessoa, da mesma forma que eu posso ser uma pessoa que quebra a perna, ou eu posso ser outras pessoas que não quebram no decorrer da vida. Então, não escolhe, não tem essa questão, adoecimento mental escolhe, é fraqueza. Não, adoecimento mental é um adoecimento como qualquer outro, e como qualquer outro adoecimento, tem tratamento, tem possibilidade de ajuda. E quanto antes eu busco ajuda, eu minimizo tanto a consequência do adoecimento, mas eu posso minimizar a gravidade desse adoecimento, posso minimizar os riscos de recidiva desse adoecimento. Então, quanto antes eu ajo em prol da minha saúde mental, e aí é uma decisão individual, mais benefícios eu tenho. Essa foi fácil, Eliette. Também acho, né? Olha, reflexão aqui para a gente, com um referencial teórico. Segundo Deise Miranda, socióloga e doutora em ciência política, autora do livro Por que Policiais se Matam, e uma das suas participações de live, ela diz: o profissional de segurança pública tem medo de buscar ajuda, ele tem medo de se expor, e muitas vezes não busca ajuda não pelo medo, mas por falta de conhecimento, porque não sabe da riqueza de ter a oportunidade de elaborar a sua dor e de ser acolhido. Mas eles querem ser acolhidos. Isso eu tenho certeza, porque todo mundo que está em sofrimento quer ser visto, quer ser cuidado. Então, gostaria que vocês pudessem fazer para a gente uma reflexão em cima, né, dessa fala, e eu gostaria de começar com a Gegliola. Gegliola, quem pode e como fazer este acolhimento? Eu acho que, Eliette, essa questão do acolhimento, como a Wênia bem disse, todos nós podemos acolher a nossa dor e a dor do outro, porque a gente, às vezes, também precisa acolher, é uma decisão individual, às vezes, buscar esse tipo de autocuidado, né? Às vezes, eu nego que eu tenho algum tipo de problema, principalmente de ordem de saúde mental, eu não acolho essa minha fragilidade. Então, promover esse autocuidado primeiramente, exige senso de legitimar as suas emoções e a emoção do outro. Precisa de ter empatia, precisa de ter uma escuta acolhedora, sem julgamento. Então, dessa forma, qualquer ser humano pode fazer esse tipo de acolhimento. É claro que algumas questões vão precisar de um acompanhamento profissional, como disse a Wênia, vai precisar, talvez, de uma intervenção da psiquiatria, né, de um acompanhamento da psicologia, mas, no primeiro momento, qualquer um de nós podemos acolher. Às vezes, o simples fato de ouvir sem julgar já é uma forma de acolher fundamental para quem está em sofrimento. Porque, às vezes, a pessoa está em sofrimento, ela quer apenas compartilhar aquela dor. E, às vezes, nós não temos tempo e nem temos treinamento para ouvir. Às vezes, a gente vê muitos cursos de oratória, né?
Tem um autor que fala que nós deveríamos ter um curso de escutatória, porque, na verdade, a gente não para escutar ninguém. Às vezes, quando alguém vem falar de uma dor, vem falar de algum problema, a gente já vai logo dando uma possível solução ou vai minimizando aquele sofrimento. Tipo, eu terminei meu relacionamento. Aí o outro, não, mas eu também já terminei. Antes da pessoa falar, terminei, ele fica assim, não, arruma outro e bola pra frente. Então, a gente não dá tempo da pessoa nem verbalizar, às vezes, aquela problemática, aquele sofrimento. A gente precisa começar a acolher o sentimento do outro, a legitimar o sofrimento do outro. E não minimizar, achar que é frescura, achar que é falta de Deus, é paranoia. Não, a gente tem que começar a desenvolver esse senso de observação para o sofrimento do outro e principalmente para o meu sofrimento, que às vezes esse estigma, esse preconceito é comigo mesmo. Eu não reconheço e não quero admitir que estou precisando de ajuda, porque vai de encontro às vezes os seus credos, né? Então, assim, a falar em acolhimento, como promover, como cuidar, como acolher, qualquer um de nós podemos acolher alguém numa situação de fragilidade que queira compartilhar seu sofrimento. É claro que existem quadros, né, que vão precisar de uma intervenção especializada. Então, aquele acolhimento, depois que eu ouvi-lo, eu vou falar, o que você acha de procurar um profissional tal? Ou você quer uma indicação? Ou desmistifica a questão da psicologia, que às vezes a pessoa fala o problema, aí na hora que você vai sugerir ela buscar ajuda, não, mas eu não tô doido não, isso é uma coisa. Desmistificar. Então, acolher para o autocuidado, né, passa também pela informação. A gente tem que se apropriar desse conhecimento em saúde física, né, que hoje em dia a gente tem uma vasta produção aí, as informações estão disponíveis aí na palma da mão aí pelo WhatsApp, pelo Google, a gente consegue se informar, mas a gente tem que buscar informações qualificadas, né, de especialistas, principalmente em matéria de saúde mental, porque é um tema marcado por muito tabu. Então, é o que eu falo, qualquer um pode promover o autocuidado. Num primeiro momento, sim. Primeira dica, acolha. Acolha mais e julgue menos. Tenha empatia. Afinal, a gente não precisa ficar fazendo concorrência de dores, né? A sensação é essa. Eu terminei um relacionamento, eu também terminei. Eu tenho uma dificuldade ou pouca habilidade com uma coisa. Liga, não, eu também tenho. E aí, sim, uma concorrência de dores, né? Sem necessário. Altamente desnecessário isso. Não, que custa parar um pouquinho, escutar e vamos ver, né? E talvez você não tenha nada para falar, só escuta. Talvez o outro também não quer te ouvir alguma coisa, quer que você o escute. É diferente, não é assim? Então, Wênia, a gente está chegando já ao fim, né? Quase que ao final, né? A gente já está aqui há quase 1h30, né? Eu gostaria que você falasse para a gente como que seria essa elaboração da dor. Eu sempre trago, né? É importante. Estou vendo aqui que o tempo todo eu estou trazendo a importância da pessoa se perceber, né? Então, primeiro, para elaborar a dor, a gente primeiro precisa se conectar com essa dor. Então, se eu não me conheço, se eu não paro, né, para perceber essa dor em mim, não tem como elaborar essa dor. E é muito comum a gente fazer isso, que é o quê? Jogar a poeira para debaixo do tapete. Então, eu tenho uma dor, não vou lidar com ela, porque olhar para ela machuca, fere, né? Fingir que ela não existe, muitas vezes é mais fácil. A gente vai tocando a vida aí, da forma que dá, da forma que eu consigo, e aquela dor fica ali escondidinha. Mas ao longo do tempo, e aí com uma somatória de outras vivências, é muito comum essas dores eclodirem em outros momentos, ou surgir de uma maneira mais intensificada, né? Então, por isso a importância de parar e cuidar dessas dores, né? Primeiro,
perceber o impacto dessa dor em você. O que ela gera de sentimento? O que ela gera de emoção? Ah, ela gera raiva. Eu fico extremamente irritado. Isso me gera um ódio interno muito grande. O ódio do outro, uma raiva de mim mesmo, é aceitar o sentimento que vem, que a gente tem uma dificuldade, porque é errado sentir raiva, é errado ficar triste, é errado se sentir rejeitado. E aí, quando a gente para perceber, olha, todos os sentimentos, eles são factíveis e eles são importantes. Se eu aceito que, sim, eu estou com raiva, eu consigo trabalhar com aquele sentimento para minimizá-lo, para transformá-lo, né? Agora, se eu não paro para perceber esse sentimento e até acho que é errado sentir isso, que não é natural, sendo que essas emoções, que são as ditas emoções negativas, elas são importantes e elas são naturais, porque ela está emitindo um sinal de desconforto, um sinal de que algo não está certo e que a gente precisa modificar alguma coisa externamente ou internamente para lidar com aquilo. Né? Então, elaborar a dor é se conectar com aquela emoção negativa que você está vivenciando e, a partir dessa conexão com a dor, transformá-la, para que no futuro isso não surja de outra forma, ou ela não interfira, essa dor não interfira nos meus relacionamentos, não interfira nas minhas outras vivências de vida. Né? Porque é muito comum isso, a pessoa, como eu trouxe no início, essa panela de pressão vai inflando até que explode. E muitas vezes, ao explodir, ela gera um estrago enorme, tanto na gente, mas também em quem está ao redor da gente. E às vezes, né, Wênia, o simples fato de compartilhar com alguém que vai nos acolher de forma empática, já é levantar aquela válvula da panela de pressão, né? Que às vezes, aquele ali, como diz a Eliette, às vezes só compartilhar, só ser ouvido, sem julgamento, já diminui o sofrimento, né? E quando a gente elabora essa dor, né, a gente tenta dar uma melhorada, né, no nosso sistema de crença, porque se a gente tem uma crença, né, crença de valores, né, crença de identidade, todas essas crenças interferem no nosso meio, e se a gente não trabalhar bem essas dores, isso vai trazendo tanta complexidade para a vida, e depois a gente vai tentar voltar lá atrás e falar, onde é que foi que eu parei? Onde é que foi que eu travei? E aí fica assim, né? Onde é que foi, e a gente fica parado, né? Não é o ideal dessa história toda ficar parado. Gostaria, né? A gente chegando para o final agora e tal. Eu sei que tem muitas perguntas no chat, mas o nosso tempo, né? A gente já tinha combinado com as nossas convidadas, que seria um tempo de aproximadamente de 1h30, né? Agora a gente até chegou em 1h30. Então, eu gostaria de saber se as nossas convidadas gostariam de deixar mais alguma mensagem para aqueles que estão nos escutando, ou para quem vai escutar depois, porque vai ficar gravada, né? Então, gostaria de saber se elas têm mais alguma mensagem para deixar para a gente. O que vocês acham? Pode falar, Gigliola. Então, eu acho que eu deixo a mensagem da gente se perceber mais, se olhar mais e cuidar mais das nossas relações. E eu trago isso até como uma experiência pessoal, que eu sempre tive um perfil muito vinculado ao trabalho, né? O que algumas pessoas chamam aí de workaholic. E, enfim, eu sempre tive o trabalho como uma esfera dominante na minha vida. E aí chegou um momento que a corda esticou demais, né? E aí eu vi que aquilo já era algo nocivo para a minha saúde mental. E aí, para eu recalcular a rota, não foi fácil. E confesso que foi graças ao olhar dos colegas, né, mais próximos, né, que me deram esse feedback no sentido de, olha, você tem que rever seu ritmo, você tem que alimentar outras esferas da sua vida, outros pilares da sua vida, investir em outros canais de prazer que não seja só o trabalho. Porque aí a gente canaliza todas as expectativas no trabalho, às vezes, né? E às vezes, quando algo não vai bem,
aquela frustração assola vários aspectos da sua vida e pode gerar contextos de sofrimento, de adoecimento, como particularmente no meu caso acabou gerando aí um burnout, né, que é um esgotamento que passa muitos colegas aí, não só na Polícia Federal, mas em outros órgãos, outros trabalhadores em geral também passam por essa questão do esgotamento físico e mental, principalmente por conta dessa relação com o trabalho. Então, o essencial para eu poder me olhar mais, me cuidar mais, repensar minhas prioridades, foi justamente o olhar do outro, o olhar dos meus colegas, das minhas amigas, principalmente da área de saúde, e aí tem a Eliette, tem a Wênia, que tiveram esse olhar de cuidado para mim. E eu nem me percebia, né? Então é isso que eu falo, às vezes a gente desenvolver esse senso de autocuidado coletivo é fundamental, principalmente quando às vezes o indivíduo não está se percebendo. Então eu volto a falar, e o meu recado é que a gente se olhe mais, se perceba mais e se cuide mais nessa perspectiva individual, mas se eu não estou conseguindo individualmente me olhar e me rever, que o outro colega mais próximo, que eu esteja aberta a essa fala do colega, porque às vezes o colega vai até falar no sentido de nos ajudar e a gente está tão ali no piloto automático que às vezes é até hostil, né, com esse cuidado. Então é isso, é fortalecer essa rede de autocuidado individual e coletiva e cuidando das nossas relações, porque elas são fonte, sim, de proteção também. Vou trazer, só complementando o que a Gigliola trouxe, né? Além do autocuidado, do cuidado do colega, o cuidado do gestor, né? Sim. Do gestor estar atento ao seu servidor e estar próximo à área de saúde. A gente sabe que é complexo, é difícil, às vezes, lidar com um servidor que não aceita o seu adoecimento, e aí a gente pode conjuntamente, né, ali com o gestor e com os colegas, construir estratégias para apoiar o servidor que está do nosso lado. Mas pensando no nosso bem-estar como um todo, o que eu posso trazer, primeiro, é se conecte com as suas emoções, aceite-as, né? Se negativas, se positivas, né? Aceite essas vivências no decorrer da sua vida. E, algo muito importante, desenvolva as suas emoções positivas, né? Muitas vezes a gente não, até por conta da nossa correria, agora somos multitarefas, né? Temos que responder muitas demandas, a gente não para mais para olhar para aquelas pequenas coisas que ocorrem no nosso dia a dia que geram bem-estar, né? Aquele abraço do filho, aquela conversa com a amiga que a gente saiu e sorriu muito, aquele café, um cappuccino que eu gosto e que eu tive tempo para passar naquela cafeteria que faz de um jeito especial. Então, esses pequenos momentos que ocorrem na nossa vida, ela tem um poder de nos trazer, ao longo do tempo, felicidade. Mas ele só tem esse poder a partir do momento que eu paro, e eu dou valor, e eu percebo, né, esses aspectos ocorrendo na nossa vida. Nosso cérebro ele é muito focado nos problemas, no resolvimento de problemas, e a gente perdeu aí a capacidade de contemplar o belo, né? Então, uma sugestão que eu deixo aqui é de fazermos esse exercício, de parar no nosso dia a dia e olhar para o que ocorreu de bom, o que ocorreu de positivo, né? Fazer essa avaliação no final do dia, todos os dias, para que a gente não fique só focado no problema e nas dificuldades, que vêm e virão o tempo todo, mas para que a gente possa olhar também para aquilo que há de bom e positivo nas nossas vidas. A Gigliola gostaria de fazer um agradecimento. Gê, faz aí seu agradecimento que eu gostaria de deixar aqui uma reflexão para a gente, tá bom? Tá bom. Antes de finalizar com a sua mensagem reflexiva, eu quero só agradecer, né, o convite, mais uma vez, da SR Minas Gerais, agradecer também a participação dos colegas Eliette e da Wênia, dessa parceria nossa, e de toda a equipe da Superintendência de Minas Gerais, que aí está atuando aí nos bastidores para que essa live
acontecesse da melhor forma possível, né? Quero agradecer. Agradecer à Superintendência do Espírito Santo também por ter me liberado, né, para esse momento, e agradecer a todos que até agora estão aqui conosco. A gente sabe que as pessoas têm as suas tarefas, as suas atividades, então eu só tenho aqui de deixar muito obrigado para a gente poder parar para falar sobre um assunto tão importante, mas que vem passando batido. Como disse a Wênia, a gente tem que começar a prestar mais atenção, né, no belo, no que nos dá prazer, e também a gente buscar esses momentos de reflexão, tá? Então é só isso, eu quero deixar aqui, registrar o meu agradecimento. Eu vou aproveitar também e agradecer, né, o primeiro ao convite, de poder estar aqui conversando com essas profissionais excelentes aqui, né, para mim, além de ser muito positivo, né, de gostar de estar próximo e conversar ali, mas traz para mim mesmo várias reflexões, né, como implementar isso na minha vida. Então, eu agradeço a Eliette, a SR Minas Gerais, que fez esse convite, né, e agradeço a todos que estão aqui nos assistindo durante 1h30, que a gente sabe que é difícil parar esse tempo aí do nosso trabalho para a gente ouvir coisas, mas são coisas que são importantes para a nossa saúde como um todo. Então, quero agradecer a todos que estão até agora aqui conosco. Prezados, ouvimos nesta tarde palavras e frases que para cada um de nós fará um sentido, uma virada de chave. Foram feitas algumas perguntas, até meio tentadoras para nossas colegas, e obtivemos respostas plausíveis. Acredito que sim, né? Agora deixamos uma pergunta para reflexão. Qual o pequeno passo que podemos dar a partir de hoje em nosso favor para alcançar o incrível que temos projetado para a nossa vida? Mexamos em nossos guardados e vejamos se há algum projeto parado, precisando de mais um pouco de investimento do nosso tempo e criatividade. Talvez não exista um projeto incrível agora, então vamos voltar a sonhar e co-criar nossa realidade. Se tiver dificuldade, peça ajuda. Pedir ajuda não dói. Né? E vamos, né, chegando ao final, nós agradecemos, em nome da Superintendência de Polícia Federal em Minas Gerais, em parceria com a Diretoria de Gestão de Pessoas e Superintendência da Polícia Federal do Espírito Santo, agradecemos a presença de todos e bom fim de tarde.